Bom, primeiramente, bom dia àqueles que eu ainda não tinha visto e também aqueles que estão nos acompanhando pela internet aí, pelo canal que os irmãos apresentam a palavra. Antes eu gostaria de aproveitar e trazer as saudações daqueles que estão lá em Piracicaba, que não puderam estar aqui hoje. Tinham planos de vir, mas o Senhor não permitiu, fez de outra forma. Também quero fazer uma propaganda antes, né? Estamos aí há quase um mês do acampamento de jovens e até agora eu tenho lá 16 pessoas confirmadas. Por incrível que pareça, todos jovens casados. Os jovens solteiros, ainda não tem ninguém lá que diz que vai, a não ser os de Piracicaba, lógico, né? Mas de fora, dos 16 que nós temos já confirmados, são jovens casados. Então, tá aí, jovens, vocês solteiros que me ouvem e que estão aqui presentes também, contamos com a sua presença em Piracicaba. Lá em Piracicaba, nós temos falado semana passada algumas coisas sobre Davi, e eu penso que seja oportuno, devido a termos um batismo hoje à tarde, eu queria continuar, para quem é de Piracicaba está aqui, falando sobre Davi, na mesma passagem, porque tem muita coisa propícia para esse momento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, então eu gostaria de ler um trecho dessa passagem. Ela trata do encontro de Davi e Golias, bem conhecido de todos os irmãos, e eu queria fazer algumas aplicações nesse trecho, começando no versículo 12. Primeira Samuel 17, versículo 12. Quanto tempo eu tenho, irmãos? 40 minutos. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, por favor, guardem esse versículo. Leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre levá-los ao acampamento até os teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se, em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus
o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse: Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és mais moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seus pais. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contudo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Minha leitura até aqui, irmãos, e eu fiz essa leitura para que vocês possam compreender a situação da qual Davi vivia naquele momento. Davi tinha responsabilidade perante o rebanho do seu pai e, por obediência a seu pai, no primeiro versículo que eu pedi para vocês se atentarem, ele foi fazer o que seu pai mandou. Então eu queria começar aqui apresentando o meu pensamento baseado nesse texto. Obedecer. Hoje nós temos entre nós um jovem que está tomando uma atitude de obediência à palavra, a um pedido, a uma colocação do Senhor Jesus. E a obediência é um dos principais princípios que nós encontramos nas Escrituras. Obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje existe um dito por aí que nós somos chamados para ser felizes, que temos que ter tudo de bom. Precisamos
precisamos de bons recursos. Mas a palavra diz que nós precisamos obedecer. E é esse princípio que levou Davi a ir até aquele local onde havia guerra, obediência. Um outro princípio interessante que nós encontramos aqui, jovens, Davi tinha uma ocupação, era responsável, tinha uma atitude. E essa atitude se demonstra no fato dele não simplesmente ir, mas ele faz com que aquele rebanho que ele era responsável ficasse cuidado, levanta de madrugada e vai. Responsabilidade naquilo que você é chamado, jovem. Homem casado, família, seja a sua posição, responsabilidade sobre aquilo que Deus colocou na tua mão. Davi nos mostra que por obediência ao seu pai, ele vai. Chega ali, encontra a situação que se era daquele momento uma guerra, onde um homem filisteu vinha afrontando o povo há 40 dias. Davi ouve aquilo e se coloca, então, numa disposição de fazer algo. Qual é a atitude do seu irmão? Infelizmente, irmãos, muitos de nós agimos exatamente como Eliabe, quando alguém se coloca de joelho ou em favor de uma situação. Por quê? Porque nós não conseguimos ver o que Deus tem. E Eliabe diz assim para o seu irmão: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Lembra? Na leitura, Davi deixou alguém cuidando das ovelhas. E aqui o irmão acusa ele: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Ele tinha ido por obediência. Ele não tinha ido porque ele queria xeretear. Ele não tinha ido porque ele estava curioso. Ele estava obedecendo uma ordem do seu pai. E o irmão o julga, o chamando aqui de presunçoso e de mau. E muitas vezes fazemos isso, irmão. Julgamos a atitude dos nossos irmãos, porque não somos capazes de olharmos e vermos Deus trabalhando naquela vida. Muitas vezes, infelizmente, irmãos, não é porque eu estou aqui falando que eu também não passo por isso. Nós criamos um julgamento para com os outros. Nós agimos assim. Foi exatamente isso que Eliabe fez. Se nós prestarmos atenção no texto, Davi está obedecendo o pai. Davi tinha colocado um guarda para cuidar das ovelhas. Davi foi fazer, porque o pai queria uma notícia. E aí, quando ele encontra aquela situação, ele se dispõe à batalha. Mas, infelizmente, nós temos um Eliabe que tem uma atitude contrária, uma atitude que nós temos que ter muito cuidado, principalmente nós, os irmãos mais velhos. E aqui diz exatamente isso. Eliabe, seu irmão mais velho. Precisamos ter muito cuidado com os nossos julgamentos, com aquilo que nós falamos para a pessoa, que muitas vezes nós machucamos as pessoas com nossas palavras. Você já imaginou Eliabe falando para o seu irmão mais novo: sei que tu é
cheio de presunção, de maldade, e apenas descesse para ver a peleja, ou seja, para xeretear. Você não tem nada para fazer aqui, não era para você estar aqui. Palavras duras, palavras que muitas vezes ofendem, traz um prejuízo enorme. Precisamos pensar, irmãos. E é interessante que Davi é chamado por Saul. E aqui, Saul ainda diz assim para Davi: Davi, você não tem capacidade, você não está pronto. Você não tem o conhecimento de guerra. E daí Davi diz assim: olha, eu precisei lutar com o urso, eu precisei lutar com o leão, e para nós isso é uma lição, porque nós não lutamos com o urso e nem lutamos com o leão. Mas nós temos que ter uma vida de conhecimento da palavra e de joelho no chão. Os nossos ursos e os nossos leões só são vencidos se nós tivermos uma vida de meditação na palavra e de constante oração. Não adianta, irmãos, nós virmos aqui todos os domingos ou todas as quinta-feiras e não termos vida de leitura e de meditação da palavra e de oração. Seremos apenas hipócritas religiosos. Seremos pessoas cheias de religião no coração e de tradição de fazer o que os outros fazem e não fazermos aquilo que aprendemos na palavra. Lembra de Ló? A palavra de Deus diz em 2 Pedro que Ló era justo, mas Ló era um tremendo de um religioso. Ele seguia pelos seus próprios olhos. Ele seguia as coisas que lhe chamavam a atenção. Ele foi atrás de Abraão. Quando Abraão falou para ele, escolhe, ele olhou o que? A campina, que lembrou do quê? Lembrou do Egito. Então, irmão, a nossa carne precisa ser vencida na meditação da palavra, na leitura e na oração. E só podemos obedecer se conhecemos. Se não conhecemos, nós vamos obedecer o quê? Se não meditar na palavra, se não ler, vamos obedecer o quê? Irmãos, a palavra nos conclama a obedecer a palavra. E os nossos leões, e os nossos ursos do dia a dia, as dificuldades que nós temos, são vencidas se meditamos, se lemos, se oramos, se buscamos a resposta na sua própria palavra. Temos cantado da importância da Bíblia no primeiro hino que cantamos hoje, agora, nessa hora. E depois cantamos que queremos aprender da palavra. Duas coisas que realmente são importantes. E foi o exercício de Davi. Foi a certeza de que Deus estava com ele. Que Deus o ensinava através dessa situação, do leão, do urso, que atacava as ovelhas, que Davi tinha estrutura para confiar no Senhor. Seria da nossa parte uma infantilidade de acreditar que Davi tinha força suficiente para vencer o Golias. Não, ele tinha convicção no Senhor. Assim como ele venceu um leão e venceu um urso, ele sabia que não era ele, que era o Senhor. E é essa convicção que você, jovem, precisa ter. De que você só vai vencer na sua vida as dificuldades, os seus leões e os seus ursos, na meditação da palavra, na leitura e na oração. Eu nunca vou cansar de repetir isso, irmão. Precisamos disso na nossa vida. Precisamos ter uma posição fiel à palavra de Deus. E precisamos ter um coração brando. Porque nós não vemos um coração aqui na vida de Davi
apesar do seu irmão falar isso para ele, apesar do seu irmão mais velho ter lhe ofendido, nós não vemos ele aqui. Ele simplesmente fala assim: que fiz eu agora? Ele não se defende, ele não critica seu irmão. Ele se coloca numa posição. Só fiz uma pergunta. Deus conhece a sua verdadeira causa, querido. Quando alguém vier com essa palavra dura na sua vida, vá ao Senhor. Coloque diante do Senhor essa pessoa. Não permita que seu coração amadureça, amargura, rancor contra essa pessoa. Não permita que isso vai te atrapalhar. Quando Saul falou para Davi, então, vamos vestir a minha armadura. Davi também aceitou. Ele vestiu a armadura. Muitas vezes um irmão quer te ajudar, querido. Ele te oferece um apoio, aceite. Se de repente o conselho dele não for tão bom como aconteceu aqui no caso, simplesmente, com educação, rejeite aquilo. Davi vestiu toda a armadura. Ele foi até o fim. Colocou o capacete para proteger-se. Colocou a couraça. Pegou a espada. Tentou andar. E descobriu que não conseguia. Mas nós não vemos aqui Davi pegando assim tudo isso e falando assim, ó, vou jogar tudo fora. Não. Ele simplesmente disse, não posso andar com isso, pois nunca usei. Aí isso me faz lembrar de Efésios capítulo 6. Vamos dar um pulinho lá rápido, irmão. Efésios capítulo 6. Nunca usei. Talvez você e eu precisamos de Efésios capítulo 6. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai por firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, você só consegue se vestir com essa armadura se você conhecer a palavra de Deus, se você tiver uma vida constante de oração. Você só consegue ter um compromisso verdadeiro com Deus e não ser apenas um religioso, se você conhecer Ele pessoalmente. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa, quando lê a palavra de Deus, saber de quem se trata.
Hoje nós lemos vários textos aqui que para alguns pode ser estranho. Nós lemos na primeira hora texto do livro de Zacarias, do livro de Mateus, de Lamentações de Jeremias, e eles tratam da pessoa do Senhor Jesus. Mas como você sabe disso? Buscando aprender na palavra de Deus. Davi, a princípio, não receitou a ajuda de Saul. Ele experimentou as roupas. Se coloque nessa posição. Cleiton, você hoje tomou uma iniciativa, vai descer as águas do batismo, aceite a ajuda dos irmãos mais velhos. Se coloque nessa posição. Mas se ele te der um mau conselho, se não servir, como aconteceu aqui, agradeça. Simplesmente, não seja mal educado. Que infelizmente nós somos homens e muitas vezes nós erramos. Muitas vezes nós falamos o que não devemos. Muitas vezes damos orientação que não é verdadeira. A nossa experiência pessoal não significa que é igual para todo mundo. E às vezes nós queremos que as pessoas andem nos nossos passos. Não, irmão, nós precisamos fazer com que as pessoas sigam o Senhor Jesus. Sejam orientados pela palavra de Deus. A minha experiência pessoal é boa para mim. Eu preciso ter as minhas lutas pessoais e vencê-las. Foi isso. Na vida de Davi foi os leões e os ursos. Mas não significa que a minha luta é igual à sua. Cada um de nós tem o seu próprio leão, tem o seu próprio urso. E cada um de nós precisa buscar na palavra de Deus. Sim, é legítimo procurar ajuda. E nós vemos isso aqui. Davi se dispôs a ajudar, aceitou ser ajudado pela armadura de Saul, mas ela não serviu para a vida dele. Tudo isso é legítimo, mas você precisa ter a sua própria armadura. E aí Davi, no versículo 40, tomou o quê? O seu cajado na mão. Ele estava acostumado, irmãos, a andar com aquele cajado. Ele sabia como manusear aquele cajado. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Após aonde? No alforje de pastor. Que naquela época era uma arma poderosa. Ele sabia tirar uma pedra. Ele sabia manusear aquilo. Aquela arma para ele era muito mais importante do que toda a armadura de Saul. 2 coisas: seu cajado e seu alforje com a pedra. E ele escolheu, diz aqui, escolheu para si 5 pedras. Ele não foi lá e pegou um punhado assim, ó. Ele sabia o que ele estava fazendo, irmão. Ele tinha conhecimento da causa daquela arma que ele ia usar. E nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Porque existem situações na vida que eu preciso ter convicção. Em Coríntios fala que eu não devo ter julgo desigual, aí todo mundo fala de casamento. É só casamento. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Julgo desigual é qualquer tipo de relacionamento que faça com que você não tenha princípios iguais na palavra de Deus. Julgo desigual é eu ter um negócio com uma pessoa ímpia que tenta me levar todos os dias por um caminho contrário à palavra de Deus. Mentira.
engano, fazer mais ou menos. Como que eu vou ter uma loja de carro se o meu sócio, quando tem um carro meio baleado lá, ele põe uma banana no câmbio e vende o carro desse jeito? É vergonhoso, irmão, mas eu já escutei de irmãos. Ah, não é problema meu. Comprou, se dane. Não, isso não é cristianismo verdadeiro, isso é hipocrisia. Como é que você vai ter de sócio alguém que faz isso? Isso é julgo desigual. Então, tudo aquilo que te afasta de Deus é muito perigoso, irmão. Então, quando nós falamos de julgo desigual, nós não estamos falando só de casamento. Lógico que casamento também é muito sério o julgo desigual. Mas ele vai muito além de casamento. Relacionamento, amizade, companheirismo, lógico que é bom. Olha que bonito, está o Miguel, o Nico e o Luca, os três lá de Piracicaba. Atrás está a Nath, a Miriam e a Rebeca, também lá de Piracicaba. E lá está outro jovem. É bom companheirismo, mas é bom companheirismo quando vocês estão andando no mesmo caminho. Cleito, mais uma dica. Caminhe junto com pessoas que te levam para perto da palavra de Deus. Mas não engula qualquer coisa que ela falar. Consulte a Bíblia. Consulte vários irmãos mais velhos. Consulte, converse. Desenvolva relacionamento com pessoas que são conhecedoras da palavra, que amam a palavra. Davi, aqui, um simples pastor, que ainda vai vir a ser rei lá no futuro, tinha uma atitude, e essa atitude levou ele a crer e confiar que Deus lhe daria a vitória. Tanto que, vamos voltar lá, ele diz lá, Samuel, capítulo 17, 45. Tu vens contra mim com espada e com lance e com escudo. Lembra? Saul tinha dado para ele esses três elementos. Espada, lance e escudo. E ele não usou. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afronta. Querido, Deus tem que estar sempre na sua frente. O Senhor Jesus, você precisa conhecê-lo de fato. Não é suficiente vir na reunião. É bom vir na reunião. Lógico que é bom. Venha na reunião. É bom assistir aí no canal que você está assistindo. É bom, continue assistindo. Mas você precisa ter comunhão com irmãos. Físico, pegar assim, ó, pôr a mão. É isso. Você precisa ter contato. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você precisa ter convívio cristão de verdade. Pessoas que amem e creiam como você. Wagner, já pensou você viver com uma pessoa que você fala, ela retruca? Tudo o contrário? Não. O que você acha de viver assim? Terrível! E tem gente que escolhe esse caminho. Irmãos queridos, é muito bom andar com outros cristãos. Mas é muito mais excelente andar com cristãos que pensam e caminham na mesma direção.
que infelizmente existe hoje alguns cristãos que querem não obedecer a palavra de Deus. Imagine, obedecer a palavra de Deus é muito difícil. Quero ser feliz. Quero desfrutar do bom da vida. E às vezes, irmãos, vamos ser francos, obedecer a palavra de Deus não é fácil. Eu me lembro aqui de um hino que também a gente comentou em Piracicaba, aí desse do Inário, bem conhecido. Mais perto quero estar, por amor ao Senhor. Quem não conhece a história desse hino, pesquisa. Ele foi feito por amor ao Senhor. Uma escolha. É uma escolha para não ter julgo desigual. A compositora do hino fez. Mais perto quero estar. Ainda que seja a tristeza, a dor que me una a ti. Porque é melhor estar contigo do que estar andando distante da palavra de Deus. Obedecer, irmãos, às vezes custa caro. Lembra aquele outro hino? Sou feliz com Jesus? Também outra história linda, que depois de uma tragédia, perder-se 4 filhas, o autor do hino, sou feliz com Jesus. Obedecer, às vezes, não é fácil, irmão. Obedecer, às vezes, implica uma atitude de compromisso, de novo, né, Wagner? Uma atitude de compromisso muito caro. Uma atitude de compromisso de responsabilidade. E aqui nós podemos contemplar que, neste momento, Davi fez isso. Lógico que Davi errou, Davi fez outras coisas, e nós também vamos fazer. Nenhum de nós é perfeito, mas Deus conhece o seu, o meu, o nosso coração. E Ele sabe realmente até onde nós vamos. O Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos auxilie a ter essa disposição no coração de conhecê-lo. Cleiton, que o Senhor te dê esse desejo ardente de ler a sua palavra, de se aproximar, de estar com os irmãos, de vir nas conferências, de estar junto, de participar, de compartilhar o evangelho com as pessoas. Que você possa aprender da palavra de Deus a importância de seguir definitivamente a Cristo. Esse é o meu desejo para você, Cleiton. Queridos irmãos, pensemos nisso. Que os nossos corações não nos enganem. Não há outro caminho. Somente a palavra de Deus. Vivendo a cada dia, vencendo cada leão, cada urso, pela palavra de Deus.